Senhoras e senhores, meu nome é Mário de Lima Guerra, sou associado do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. As cenas que vocês acabaram de ver são do Museu da Gente Mineira, da Rua Dom Pedro II, em Sabará. Eu vou relatar a viagem, a visita de Dom Pedro II a Sabará no ano de 1881, portanto, há 140 anos. Durante a minha exposição serão apresentadas filmagens e fotos com as quais eu desejo retratar o que Dom Pedro e a imperatriz Dona Teresa Cristina viram em Sabará durante aquela visita. As informações que eu vou lhes repassar foram pesquisadas no próprio diário que o imperador escreveu durante a sua viagem a Minas, num dos livros da professora Lourdes Guerra Machado, e do que eu ouvi quando criança dos antigos da minha terra. O fundo musical das imagens e das filmagens será de músicas que eram moda na época da visita. Veremos a filmagem da Igreja de Santana, onde Dom Pedro II chegou, e um retrato do Visconde de Assis Martins. Em seguida, assistiremos o depoimento de um dos descendentes do Visconde de Assis Martins, ainda residente em Sabará, que é o professor José Arcanjo do Couto Bozas, grande historiador. Nesse aspecto, peço para repararem a grande semelhança fisionômica do professor José Bozas com seu ancestral, o Visconde de Assis Martins. Vamos lá. Em sua visita a Minas, em 1881, Dom Pedro II veio a Sabará, onde foi recebido no Arraial Velho de Santana, pelo então deputado geral e provincial Assis Martins, que o acompanhou durante toda a sua estada na vila e em visita a outras localidades próximas. Inácio Antônio de Assis Martins é o seu nome, é samarense, era advogado, juiz de órfãos, juiz de direito e presidente do Banco Construtor do Brasil. Ele, posteriormente, foi eleito senador. Mudou-se, então, para a capital do Império, onde foi também agraciado pelo imperador com o título de Visconde de Assis Martins. No Rio de Janeiro, em Sabará, sua terra natal, ainda vive muitos dos seus descendentes. Após muitos cumprimentos e vivas, os reais visitantes, Pedro II e sua esposa, a imperatriz Dona Teresa Cristina, saíram do Arraial Velho em direção à cidade, acompanhados pelo futuro Visconde Assis Martins e pelos 300 cavaleiros. Percorreram a estrada que vai até a cidade, que é uma estrada bucólica, até hoje, às margens do Rio das Velhas, e durante todo o trajeto foram recebendo chuvas de pétalas de flores e vivamente aplaudidos pelos agricultores de Sabará que moravam naquela região. Dom Pedro passou pelas pontes do Córrego Cebola, depois pela ponte do Córrego do Galego, chegou no local que tem um grande sobrado, em frente o casarão dos Starling, na região de Fogo Apagou. E ali ele viu Sabará pela primeira vez. Nós vamos exibir a foto de uma arte muito bonita de Rugendas,
que mostra Sabará naquela época. E ele gostou e manifestou isso no seu diário. Gostou da vista que ele tem. Eu sou Selma Caiana, Selma Regina Cândido Rossi. A minha mãe, Marinha Caiana, Marinha Cândido, era neta de Joaquim Caiana, Joaquim Pereira da Silva. Essa troca de sobrenomes se deu por um motivo muito nobre. Há 140 anos, Dom Pedro II, nosso imperador, visitou Sabará. E a história começa assim. E vou contar para vocês. Joaquim Pereira da Silva foi um sabarense menino que serviu ao imperador. Era Dom Pedro II visitando Sabará, mas quem iria imaginar que o menino e o imperador iriam um dia se encontrar? Ele carregou sua bagagem e ganhou nessa passagem uma moeda de valor. Não ousou refutar. E o que marcou aquele momento foi, de imediato, outro sobrenome ganhar. O Pereira da Silva ficou no papel. A partir daquele dia, foi chamado Joaquim Caiana, como nome da moeda que guardou como troféu. Orgulhoso, foi contente mostrar para a família a patente que a todos nós nomeou. Nessa eu me incluo, pois sim, sou caiana descendente. Meu bisavô deve estar contente, pois sua história vive em mim. Prazer em compartilhar essa história, que conto com todo louvor a homens tão humanitários, um sabarense e um imperador, Selma Caiana. Até a residência onde iam ficar hospedados, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina foram imensamente aplaudidos. Praticamente toda a população de Sabará tinha chegado até ali, e a banda Santa Cecília executava as suas músicas, os seus dobrados. Um dos dobrados da época, já ouvimos parte como fundo musical e vamos continuar ouvindo o mesmo, do sabarense Mestre Félix. Chegaram ao chamado, até hoje, solar do Padre Correia, mas que na época era o solar Jacinto Dias. Jacinto Dias era um advogado de Sabará, que atendia a mina de Morro Velho. Esse sobrado está hoje sendo restaurado e seria destinado pela Prefeitura Municipal a uma finalidade cultural. Dom Pedro II subiu depois da escadaria de Jacarandá com a sua esposa e foi ficar no mesmo quarto que o imperador Dom Pedro I, seu pai, havia ficado. Emocionado, ele registrou isso em seu diário. A capela existente também no mesmo sobrado
foi registrado por ele posteriormente quando ele assistiu uma missa dessa capela. Dom Pedro, ao meio-dia, saiu para visitar 2 colégios. O mestre Caetano Azeredo, durante a vida inteira, comentava com seus alunos sobre a visita de Dom Pedro II a Sabará. E entre esses alunos, os grandes Nelson Hungria, Fernando Berviana e Cristiano Guimarães. Eu vou apresentar depois um desenho reconstituído do casarão que foi o colégio do grande mestre Caetano, que tem até hoje descendentes colaterais lá em Sabará. Dom Pedro depois quis visitar a casa do Marquês de Sapucaí. Dom Pedro tinha uma grande estima pelo Marquês de Sapucaí, Cândido José de Araújo Viana, que também tem até hoje descendentes colaterais de Sabará. O Marquês de Sapucaí foi professor de Dom Pedro e professor das filhas de Dom Pedro. E Dom Pedro demonstrou algumas formas de carinho com a memória do mestre. Ele trouxe como dama de honra da imperatriz a filha do Marquês de Sapucaí, Dona Cândida de Araújo Viana. Uma outra manifestação de carinho com a memória do Marquês de Sapucaí, o imperador demonstrou ao visitar a casa do Marquês de Sapucaí em Sabará. Ele ficou sabendo que o Marquês de Sapucaí havia plantado uma mangueira com caroço de manga trazida pelo Marquês de Alagoas até Sabará. Dom Pedro chegou até a mangueira e recolheu um ramo de folhas da mangueira e saiu conduzindo aquele ramo de folhas de mangueira pelas ruas de Sabará. Uma bonita demonstração feita à memória do seu antigo e querido mestre. Esse episódio tem também um valor histórico, apesar da simplicidade. Ele tem um valor histórico para nós aqui da região de Sabará e Nova Lima, porque prova que, ao contrário que alguns pensavam, o Marquês retornou às Minas Gerais após já ter um grande destaque no cenário nacional como personalidade muito importante. E eu, quando criança, conheci uma casa que era abandonada, muito velha, que me disseram várias vezes: aquela é a casa do Marquês de Sapucaí. Essa casa não existe mais. Mas eu pedi à designer Andréa Esteves que fizesse uma arte de reconstituição com base nas minhas informações, no detalhamento que eu tenho memorizado. E vou apresentar essa possível casa do Marquês de Sapucaí daqui a pouco. À noite, a imperatriz e o imperador saíram para assistir um tedel na igreja de Nossa Senhora do Carmo. O que eles certamente viram, a parte externa e a parte interna da igreja do Carmo, vou apresentar através de fotografias. É interessante ressaltar que a igreja do Carmo é a única igreja que tem até hoje registros contábeis dos pagamentos ao mestre Aleijadinho e recibo assinado por ele, como já foi exibido várias vezes lá nas oportunidades que foram comemorado o grande mestre Aleijadinho. Entre as fotografias externas e internas será também apresentada uma cena do filme O Inglês de Sabará, protagonizado pelo professor José Bozas e pela professora
Cláudia Leite Leonel, que é a coordenadora do curso de Direito da Faculdade de Sabará. A intenção de apresentar esse filme é reviver as roupas daquela época em que a Igreja do Carmo foi visitada pelo imperador e pela imperatriz. Vamos lá. No dia 6 de abril, Dom Pedro saiu de Sabará muito cedo, em direção a Santa Luzia. Mas ele usou um outro meio de transporte, navegação. A navegação do Rio das Velhas foi objeto de um grande relatório do explorador inglês Sir Richard Burton, 14 anos antes. Ele percorreu o Rio das Velhas e fez esse relatório demonstrando a viabilidade da navegação de Sabará até o Oceano Atlântico. Dom Pedro, ao embarcar, avistou uma ponte de madeira muito bonita sobre o Rio das Velhas. Essa ponte havia sido construída pelo engenheiro Henrique Dumont, pai de Alberto Santos Dumont, inventor do avião. Nós vamos apresentar a foto da ponte da época e a casa onde morou a família de Santos Dumont. É uma honra para nós do Alto Rio das Velhas o fato do interesse de Dom Pedro II por navegar a partir de Sabará. E que tem até almejado isso, conforme já foi relatado antes. Ele fez registro de detalhes desse percurso do Rio das Velhas, incluído o registro do nome do chefe da embarcação, que ele chama de patrão Antônio Moreira. Atrás da embarcação que conduzia Dom Pedro e sua comitiva, seguia um outro barco conduzindo a banda de música Santa Cecília de Sabará. Quando os barcos passaram por Roça Grande, Dom Pedro avistou aquele lugar que foi o entreposto do grande bandeirante Fernão Dias Pais Leme. E viu a capela de Santo Antônio já em ruínas, capela que tinha sido construída pelo genro de Fernão Dias, o bandeirante Borba Gato, que era devoto de Santo Antônio. Essa capela já desapareceu e nós apresentaremos um desenho feito pelo desenhista Jaime Roscoe com informações do Dr. Zoroastro Passos, que é o pai da história de Sabará. Vamos ver.
Pedro saiu de Sabará no dia 6 de abril e voltou no dia 9 de abril. Voltou a cavalo. No percurso, ele avistou um arraial sabarense, o arraial de Curral del Rei, e registrou no seu diário. Arraial de Curral del Rei, que hoje é a nossa Belo Horizonte. Aproximando Sabará, bateu uma forte chuva em cima da comitiva. Então Dom Pedro anotou de uma maneira muito curiosa em seu diário: cheguei molhado igual um pinto na casa do coronel Jacinto. Agora, ele era um homem incansável, com viagem, com chuva, à noite ele ainda sai. Ele vai ao Teatro de Sabará e ali ele assiste 2 peças. O Teatrinho de Sabará é encantador. Vale a pena ir a Sabará, nem que seja só para conhecer o teatro. Vamos ver as fotos do teatro. O imperador almoçou lá em Cuiabá e seguiu para Minas de Ouro. Por falar em almoço, aquela região até hoje tem almoços incríveis. Os restaurantes de Pompéu até hoje servem comida típica, provavelmente semelhante a que foi servida naquela época da visita. Famoso ora pro nobis. Quem nunca provou deve ir lá ver que o imperador e a imperatriz almoçaram. A mina de ouro de Cuiabá existe até hoje. É um fato bonito da história de Sabará é ter guardado lá no meio das suas entranhas o ouro para depois da independência. Produziu muito ouro no tempo que tinha que pagar 1 quilo. Mas hoje, depois, produz muito mais. A única vila das primeiras de Minas que continua produzindo ouro em quantidades economicamente vantajosas. Antes de encerrar minha exposição, eu quero fazer alguns agradecimentos que faço. Em primeiro lugar, a professora Regina Almeida, que me distinguiu, me convidando, em nome do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, para falar sobre a minha terra. Falar sobre Sabará é um assunto que só perde para quando eu falo sobre minha família. São assuntos apaixonantes. Então fica aqui o meu agradecimento. Tenho que agradecer também a pessoas que colaboraram para que essa exposição fosse exibida como está sendo. Esses agradecimentos são feitos por escrito na última cena da minha palestra. Agradeço as fontes que eu consultei de autores que eu muito respeito e, inclusive, agradeço àqueles que escreveram sobre história e que já não estão entre nós e que me foram de grande importância. As cenas finais serão apresentadas com música dos compositores Silas Fonseca e José Alves. A música é chamada A Magia de Sabará.
e depois até com algumas pequenas partes do clipe da mesma música. E eu agradeço tudo a Deus. Agradeço a Deus também por ser brasileiro, por ser mineiro e por ser sabarense. Dom Pedro II e sua esposa, a imperatriz Dona Teresa Cristina, despediram-se do velho Sabará e foram para Caeté. Foram apreciando a visão dantesca das escarpas e dos penhascos da nossa Serra da Piedade, a legendária Serra do Sabarabuçu, que deu nome à nossa terra. Eram 11 horas da manhã. Muito obrigado pela honra de terem assistido esta palestra. Quem vem a Sabará nunca sabe explicar de onde lhe vem este encanto que traz, esse cheiro de paz que faz tanto bem. Seria de suas ladeiras, de suas rendeiras ou seu chafariz, ou quem sabe até seja da torre da igreja de sua matriz.